Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E antes do e-mail de hoje, quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, não tem fila de espera, você já recebe o seu relato no outro dia, né? Você envia seu relato, eu faço a gravação, então já te dou esse feedback no outro dia, diferente da gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, que tem uma grande fila de espera. Então, para você adquirir a gravação privada, clique aqui, assista ao vídeo explicativo, que o vídeo explica então tudo certinho, como você adquire a gravação privada. Vamos então ao e-mail dela, que diz assim: Olá André, me chamo tal, tenho tantos anos e relatarei resumidamente minha história e adoraria que virasse vídeo. Aqui está! Seu desejo é uma ordem, apesar do muito tempo, né? Há 5 anos, um homem me adicionou em uma rede social e começamos a conversar. Nessa época, ele era casado, e de vez em quando me chamava para trocar ideias. Pois bem, alguns anos se passaram e ele começou constantemente me procurar para conversar, até que um dia me disse que havia se separado da mulher e voltado a morar na casa da mãe, em um bairro vizinho ao meu. Como constantemente conversávamos e ele estava triste, melancólico com o fim de seu casamento, de seu relacionamento, eu estava sendo amiga dele. Nunca havíamos nos visto pessoalmente e um dia marcamos de nos encontrar. Nos encontramos e trocamos algumas palavras. O término do primeiro encontro foi com um beijo, mas sentia que ele ainda sofria muito pela ex. Comecei então a frequentar a casa da mãe dele, onde ele estava morando, e com o tempo me apegar a ele. Ele estava desempregado e dei a maior força para ele, tanto que o mesmo arrumou emprego. Ele dizia que éramos namorados, até então eu estava acreditando. Após arrumar emprego, ele começou a me tratar mal e dizer que estava saindo com várias fulanas, como se eu somente fosse amiguinha dele. Aquilo me fazia sofrer, pois estava perdidamente apaixonada. Um dia saímos juntos e na volta à casa dele, acabou rolando a primeira vez. Depois disso, continuamos brigando porque ele insistia em me tratar como amiguinha, ignorando meus sentimentos. Muito triste, resolvi pôr ponto final na história e arrumei um namorado. Mas tudo o que eu fazia era para mostrar a ele que, se ele não sabia valorizar a mulher que estava ao lado dele, outro saberia. Não dá. Olha, você tá vendo, gente? E é assim que, infelizmente, muitas vezes a gente deixa a emoção atropelar, as coisas, a gente deixa a emoção atropelar a razão, e é nessas roubadas aqui e nessas furadas que a gente entra. Então a gente desenvolve esse tipo de atitude, esses mecanismos aqui. Então eu comecei a namorar outro para mostrar a mulher que ele estava perdendo. Porque se você não quer, tem outro que quer, meu bem. Então, não tem problema você se relacionar com alguém. Óbvio que não. E se ele estava considerando você só como uma amiguinha, você tem mais é que saber encerrar isso mesmo e dar uma oportunidade de você para seguir. Agora, não é o que você fez e não é o que muita gente não faz. As pessoas, elas não seguem e começam a se relacionar com alguém porque elas encerraram aquele ciclo, porque elas entenderam que aquela pessoa a considera só como uma amiga ou só como um amigo. Então, elas não se reorganizam, se reestruturam e amanhã ou depois permitem-se estar numa nova relação. Não é isso que acontece. O propósito de eu estar com a outra pessoa é, na verdade, para mostrar para aquela lá. Olha aqui, meu bem, olha o que você está perdendo. Não me pega. Sabe? Aquelas coisinhas de criança. Tô ganhando, não me pega. Então, é uma coisa tão infantil
tão infantil. Ganhei. Eu tô com outro. Sabe? Umas coisas assim. A gente, por vezes, você não se imaginaria fazendo isso aqui, não é verdade? Enquanto adulto, a gente não imaginaria a gente virar pra uma pessoa, não me pega, ó, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. A gente não se imaginaria a gente fazendo assim, enquanto adultos, não é verdade? A gente se sentiria mal, né? Porque são atitudes muito próprias da criança. Não que a gente não tenha que a gente tenha que deixar o espírito da criança, que é aquele espírito que sabe se encantar, né, com o pouco, contemplar, sabe valorizar, sabe perdoar, enfim, tá? Mas a gente não teria essas atitudes mais infantis. Só que aí a gente começa a ter outras atitudes adultas com uma roupagem de adulto que, na verdade, demonstra que a gente tem ainda aquela imaturidade da criança. Em termos emocionais, por vezes somos crianças, somos uns crianções, né? Somos uma criançona, emocionalmente falando. Então é mais ou menos assim que a gente age. Estávamos brigados, mas tempos depois, mesmo namorando, liguei para ele. E voltamos nos falar e a nos encontrar, dessa vez escondidos. Ah, olha lá, tá vendo? Tava namorando, só que como começou a namorar, porque na verdade queria mostrar para ele que ele perdeu, voltou a ligar para ele, agora começa a trair o outro. Você tá vendo? A injustiça. Né? Já começa errado com o outro, porque quer dizer, eu pego o outro, estou usando o outro para querer atingir aquele lá. Eu uso este para atingir aquele. Aí depois, então, como eu já estou com este, eu começo a voltar a sair com aquele, porque agora eu estou mostrando para aquele que se ele não quer, o outro tem. Então, tipo, ó, é melhor você pegar, porque senão eu vou continuar lá. E eu não percebo que eu estou usando este. Eu estou usando. Ele havia dito que tinha mudado e que agora queria um relacionamento sério, constituir uma família, e era tudo o que eu mais queria. Então ele colocou fim nas amizades coloridas com as meninas que saía e eu terminei meu namoro. Olha lá, tá vendo? Coitado do outro agora, né? Por isso que depois ele, por sua vez, é um daqueles casos que manda e-mail pra mim. Ai, André, então ela falava que gostava de mim, que não sei o que não queria mais saber do cara. Depois ela terminou comigo do nada e uma semana depois ela voltou com o ex. Hein? É ou não é, gente? O tipo de relato que depois eu recebo aqui, caso, por exemplo, ele tivesse mandado pra mim. Não entende o que aconteceu. André, ela, sabe, falava que gostava de mim, que não sei o que não tinha mais nada a ver, que o outro era um galinha, que não sei o que, mas foi pra ele que ela voltou. É ou não é, gente? É ou não é? É aí que a gente começa a entender o mecanismo, sabe? Os bastidores do negócio. Então, é aí que a gente pega uma chave de interpretação, né? Onde a gente começa a decifrar algumas coisas. Tudo sempre começava bem. Ele me tratando bem, até que de uma hora para outra mudava. Começava a me tratar com desprezo, como se sentisse falta de sair com várias mulheres e eu estivesse incomodando. Um certo dia ele gritou comigo no telefone, pois eu estava insegura, já que uma das garotas que ele saía estava atrás dele e ele dando bola para ela. Me senti desrespeitada e fui conversar com ele. Ele não recebeu bem o assunto e começou a gritar comigo no telefone. Diante daquilo, fiquei muito chateada, mas com imensa vontade de dar o troco. Então saí com meu ex, porém como eu estava triste, chorei o tempo todo pelo outro e estraguei a noite. Ah, pelo amor de Deus, hein, minha querida? Você também, hein? Vou te falar um negócio, hein? Puta merda, hein? Dias depois voltamos a nos falar, marcamos de sair, porém o objetivo dele era somente um. Então disse a ele que se fosse para ele me tratar como tratava as outras mulheres com quem saía, eu não iria dormir na casa dele. E ele ficou todo estressado.
mas entendeu que eu não era qualquer uma e baixou a guarda. Após aquele dia começamos a namorar sério, a minha família já não aguentava mais me ver sofrer por ele, por todas as coisas que ele me fazia passar. Então, minha mãe foi à casa dele saber qual eram as intenções dele comigo. Afinal, ele era um homem de 38 anos e eu com apenas 21 anos, e ele disse à minha mãe que estávamos namorando, mas não gostou da interferência familiar que o fez tomar esta atitude de ter que definir qual era o nosso relacionamento. Mas, minha querida, venhamos e convenhamos, né? Você também já tem 21 anos. Você não tem que querer... Olha lá, você tá vendo como você é infantil? Me desculpe, mas aqui eu não vou ficar, né, contornando a situação. Mas você é infantil. Ele pode ser, mas você, olha, é também, hein? Vai querer que mamãe vai lá? Escuta, meu bem, qual que é a sua intenção com a minha filha, hein? Eu não admito que faça isso com a minha filhinha. Qual a sua intenção com ela? Vamos, fala aqui pra mamãe, vai? Fala. Eu não quero ver minha filha sofrer. Uma coisa é, nenhuma mãe quer ver o filho sofrer. Outra coisa é a mãe, então, né, orientada, uma palavra com a filha, não sei o quê. Outra coisa é começar a se interferir na vida e ir lá conversar com um cara de 38, sendo que você já tem 21. Não. Ih, pelo amor de Deus, hein? Nossa! E eu também não gostaria, não. Olha, uma vez eu namorava, isso anos atrás, eu nem gravava vídeo pro YouTube ainda. E, é assim, era recente, tava começando a ser um namoro. Fazia 3 meses que eu tava ficando com ele, tava virando um namoro, o rapaz que eu tava saindo. Só que aí eu percebi que não ia, sabe, ter sustentação suficiente para ser um namoro. Não tava, sabe, quando a liga não vai funcionando, não vai dando certo. Então eu pedi um tempo, eu pedi, né, pra gente, sabe, pensar melhor, tanto que depois realmente não deu certo. Pois a mãe dele me ligou. A mãe dele me ligou querendo saber o que estava acontecendo, sendo que na verdade tinha acontecido de fato várias coisas que nós dois sabíamos. Né? Tinha acontecido coisas que ele fez, tinha acontecido coisas que eu também fiz, então, não de traição, nada, mas coisas que demonstraram que a gente não tinha, sabe, afinidade para vir a ser um namoro mesmo. Então, quer dizer, era coisa que dizia respeito a nós dois, então nós sabíamos da dinâmica do relacionamento. Então, ainda que seja a mãe, por vezes a mãe não consegue saber toda a dinâmica do que está acontecendo. Ela vai ouvir a versão ali, não é? E não sabe toda a dinâmica. E não tem que querer saber, conversar com o outro, o que você quer com meu filho ou não. Ah, meu bem, eu lembro que na época ela ligou pra mim, pra querer saber, então, o que eu tava fazendo com o filho dela, não sei o que. Eu fiz assim, olha, eu não tenho que falar nada pra senhora. Porque eu namoro o seu filho e não você. Né? Não era nem namoro, né? Eu falei namoro, mas não era namoro. Eu namoro o seu filho e não você. Então, eu tenho que conversar com ele e não com você. E com ele eu já conversei. Então, não tem que ter essas interferências mesmo. É péssimo isso. É horrível isso. Essas interferências, isso aí, acha que vai ajudar, só estraga, viu? Tudo foram flores por durante 3 meses. Ele parecia realmente ter se decidido em parar de ser mulherengo e agora já falava em filhos e em morarmos juntos. Ajudei-o a tirar o diploma do ensino médio, que mesmo com 38 anos ele ainda não possuía. Ajudei-o em várias coisas. Mesmo as coisas estando bem, ele sempre dizia que eu precisava emagrecer, sempre colocava defeitos em mim, até mesmo em andar de mãos dadas, ele arrumava defeito para poder falar. E muitas vezes me comparava com a ex-mulher dele, dizendo como ela era melhor do que eu. Bom, pra mim, minha querida, ó, tem mais uns 2 ou 3 parágrafos aqui o seu e-mail. Mas pra mim o e-mail já poderia acabar aqui. Vamos acabar com essa palhaçada já. O cara que vira pra você e fala o quanto a ex é melhor que você, dizendo como ela era melhor do que eu, não. O e-mail deveria acabar aqui. Eu nem deveria continuar lendo. Nem deveria. Gente,
diante de uma situação dessa daqui, a gente vai continuar com a pessoa? Para mim, o e-mail deveria acabar aqui. Para falar, André, como eu gostaria de ler? André, diante do que ele disse para mim, eu mandei ele a merda. Mandei ele a merda, vai se lascar, entendeu? Vá catar coquinho, porque aqui não, meu bem. Então você quer uma pessoa que seja boa como ela? Volte com ela, batalhe por ela, porque é ela que você quer. Então, vá ficar com ela. Não, não, não. Nossa relação acabou. Ai, como eu gostaria de ler isso. Infelizmente, com certeza não é o que eu vou ler. Nos parágrafos aqui embaixo. E eu não conseguia expressar, olha lá, minha insatisfação com as atitudes e palavras dele, que eram devastadoras dentro de mim. Mas eu insistia em aguentar, pois sabia que ele não daria a mínima se eu virasse e fosse embora. Ele sempre deixou claro que ele não correria atrás de mim, simplesmente arrumaria outra. Ai, pelo amor de Deus. Ai, me abana um pouquinho, pelo amor de Deus. Eu não consigo. Ai, juro. Olha, gente. Ai, deixa eu roubar um pouquinho do seu oxigênio. Através... Tá fazendo a fotossíntese? Tá, né? Então, pega um pouquinho, tá pegando o gás carbônico, isso. Agora devolve o oxigênio pra mim. Ai, obrigado. Eu sei que ela é venenosa, não tô colocando na boca, viu? Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, gente. Que isso? Olha isso, ó. Eu não conseguia expressar minha insatisfação com as atitudes e palavras dele, que eram devastadoras dentro de mim. Gente, se eu tô ao lado de uma pessoa que está lançando uma bomba atômica em mim, as palavras da pessoa são devastadoras, estão devastando o meu eu. Eu tô aqui dando uns pulinhos sim, tô, porque eu fico louco. É devastador isso em mim. E eu continuo aqui. Você já imaginou? Pelo amor de Deus, né? Vou fazer uma comparação agora, mas pelo amor de Deus. Entenda dentro do contexto aqui que eu tô falando. Já imaginou se a população de Hiroshima e Nagasaki, 1945, Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, pum, solta a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. A população não sabia o que viria, até porque desconhecia-se os efeitos da bomba atômica. Aí, o que acontece? Já imaginou? Se a população de Hiroshima e Nagasaki tá lá assim, solta a bomba! Ah, gente, pelo amor de Deus, né? A hora que a gente sabe que aquilo está tendo um efeito devastador, mas a gente permanece. Olha, avião americano, agora vem a bomba, Não, não, não. Não, não, não. Tem um efeito devastador em mim. Então eu tenho que me abrigar. Qual que é o abrigo para você, né, fugir de um ataque nuclear? Você tem que ir para o subsolo. Você tem que ir para o bunker. Né? Você tem que ir para o subterrâneo. É lá que você vai se proteger de um ataque nuclear. Se a pessoa tem palavras que são devastadoras em mim, eu tenho que ir para o profundo do meu próprio eu. Eu tenho que encontrar-me comigo mesmo. Eu tenho que ir no profundo, no bunker do meu eu. É ali onde então eu me refugio e eu percebo quem eu sou, o que eu quero para mim, a minha dignidade. E é aí que eu dou um basta nessa porcaria. E eu falo, o quê? Pega você, suas palavras, meu bem, e vai falar para suas quengas. Aqui não. Ah, não. A cada dia que passava eu me sentia mais fraca e inferior. Então, eu me sinto mais fraco, mais inferior e é ali, diante daquela pessoa que faz tudo isso para mim, que eu continuo. E é essa pessoa que está fazendo tudo isso para mim que eu quero.
Minha autoestima ficou tão baixa com todas as coisas que ele me dizia que eu já não me sentia capaz de mudar aquilo. E comecei a achar que ele estava certo, mesmo que por dentro uma voz me dizia que eu não era nada daquilo. E que ele só me diminuía pois se sentia inferior a mim e só se sentia-se melhor quando me humilhava. É a voz do quê? Da consciência. É a sua razão, querendo te resgatar. Você está entendendo? É a voz da consciência, é a voz da razão. Eu não sou nada disso, não. Eu o quê? Eu não sou o que ele fala sobre mim. Eu sou quem eu sou. Eu não sou a impressão que ele tem ou que ele quer fazer de mim. Eu sou eu. Um dia, essa voz dentro de mim começou a gritar e me pedir para tomar uma atitude. Essa voz me questionava: é isso que você quer para você? É isso que você sonhou? Cadê aquela menina que tinha sonhos, planos e que se amava? É a voz da razão. Ai, quando a gente dá ouvido a ela grita, né? Naquele dia, jurei para mim mesma que nunca mais colocaria meus pés na casa dele, pois as humilhações eram crescentes e o pouco caso que fazia de mim estava me corroendo e toda a humilhação era de graça. Nunca consegui entender o porquê ele agia assim com alguém que o ajudava e só fazia o bem a ele. Excluiu mesmo das redes sociais. Excluiu mesmo das redes sociais e isso foi o bastante para ele entender que nosso namoro havia acabado. Embora ele estivesse me ignorando há semanas, quase me forçando a brigar com ele para poder terminar, pois ele havia me dito tempos atrás que não terminava com ninguém, mas fazia as pessoas terminarem com ele, para que saísse de coitadinho na história. Nossa, que nojo! Além de tudo, é um covarde, né? E a pessoa fala isso como se ela se orgulhasse ainda. Eu não termino com ninguém. Ela fala isso como se isso credenciasse ela ainda. Eu sou gostosão, eu não termino com ninguém. Eu dou todas as razões para que a pessoa termine comigo e eu saia de coitadinho na história. Meu, você teria que ter vergonha. Cara, eu queria que você estivesse assistindo esse vídeo, sabe por quê? Sabe por quê? Que eu queria que você estivesse vendo eu falar assim pra você. Você é um covarde, cara. Você tinha que se sentir envergonhado disso, não sentir orgulho. Você tinha que sentir vergonha. Vergonha. Eu tô sentindo vergonha por você. Por você ser esse covarde, esse patife, esse pamonha, esse palerma, que se esconde atrás do machão, mas é um palerma. Fui então viajar, me distrair e ele nunca me procurou. Mas eu ainda alimentava uma certa expectativa que ele visse que estava errado e mudasse. Ah, pelo amor de Deus, não. Olha, a voz da razão grita, mas às vezes, não é? Aquela ramificação daquela erva daninha fica aí ainda, né? Ele vai perceber o quão eu fui importante para ele. Ele vai perceber que ele nunca vai encontrar alguém como eu. Arranca tudo essa erva daninha. Então voltei com meu ex para impressionar. Puta merda, mas não muda também não. E também como motivo para não fraquejar nos momentos difíceis em que me desse certas saudades. Ah, tá. Então aí você usa o seu ex como muleta. Esse homem também é um tonto, né? Que toda hora tá aceitando você de volta, né? Me sentia infeliz da mesma forma. E acabou que após 2 meses não deu certo o tal namoro e ambos se juntaram para falar mal de mim. Logo ele que deveria somente falar bem de mim, afinal fiz tantas coisas para ajudar e fazê-lo prosperar. Resolvi então ficar sozinha, embora pense ainda todos os dias nele e no que ele me fez, pois além de primeiro namorado foi alguém em que eu confiei e que me causou muito mal. Tenho praticado o exercício mental de perdoá-lo e seguir a minha vida com determinação, mas ainda me dói vê-lo feliz com outra pessoa e saindo com os amigos, como se nunca tivesse feito mal a ninguém. E o desprezo de nunca ter me ligado para saber o porquê nunca mais falei com ele dói bastante dentro de mim. É orgulho ferido, né? Você vai ficar esperando que ele ligue para você, para saber por que você nunca mais falou com ele? Então você não deixou de falar com ele por você. Olha aqui, gente. Olha aqui!
O desprezo dele nunca ter me ligado para saber o porquê, nunca mais falei com ele, me dói bastante. Então você não parou de falar com ele porque você chegou à conclusão de quem é esse cara e de tudo que ele fez para você, e aí você disse, eu não quero mais ficar conectado nesse estrupício. Você parou de falar com ele porque você gostaria que ele percebesse o quanto você foi importante para ele, que amanhã ou depois ele reconheça tudo que ele fez para você e venha pedir desculpas correndo, feito aquelas cenas de Hollywood em que a pessoa vem e diz, você é o amor da minha vida, por favor, volte para mim. Você continua conectada nele, quer dizer, se ele está bem, eu estou triste, então a minha felicidade o meu estado de espírito só aumentará à medida em que eu ver que ele está lá embaixo, em que ele caiu, então eu estou lá em cima, quer dizer, é uma gangorra que eu dependo sempre dele, para que eu suba ou para que eu desça. Ou seja, você não se encontrou. Ai, gente, a hora que a gente se encontrar, é aí que a nossa vida vai verdadeiramente ser feliz, ok? Não se esqueça, dá um like no vídeo, tá bom? Quando você dá um like no vídeo, o sistema do YouTube entende que então você acompanha o canal. Por isso que depois, além de ativar o sininho, você tem que dar o like para que você possa receber as atualizações quando os vídeos são postados. Agora, presta atenção. Tem gente que às vezes coloca, você grava vídeo ainda, André? Gente, eu nunca vou deixar de gravar vídeo, né? Não é minha intenção. E se um dia houver essa intenção, eu vou divulgar muito, vou falar muito, gente, estou parando, não sei o que, Ou seja, todos os dias tem vídeo novo no canal. Não espere a notificação aparecer lá no seu celular ou lá no seu computador, no sininho, na hora que você acessa o YouTube. Todos os dias basta você entrar no YouTube, entrar no canal Ponto de Vista exatamente às 19 horas. É pontual, por quê? Porque os vídeos são programados. Por isso que pontualmente às 19 horas, horário de Brasília, o vídeo vai ao ar. Porque ele é programado. Então não espere notificação do YouTube. Até porque o YouTube é uma plataforma com milhões de vídeos postados por minuto. Então, óbvio que o sistema também tem falhas. Ok? Então é necessário que você entre. Você já sabe. O André posta vídeo todo dia às 19 horas. Então não espere a notificação do YouTube. Porém, mas eu gostaria de ser lembrado. Ative o sininho e dê like no vídeo, porque aí você está dando um recadinho para o YouTube. Você está mostrando para o YouTube que você gosta dos vídeos e, portanto, a tendência do YouTube é notificar você cada vez que o vídeo vai ao ar. E claro que isso também ajuda o canal. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Fico aguardando você. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.